Olá a todos e todas, aqui é o professor Victor. Nós estamos resolvendo questões do simulado evolucional que foi aplicado aqui no FIC no mês de março, e neste vídeo vamos trabalhar a questão de número 34 da área de linguagens. O comando fala: a resenha crítica é construída a partir de um recurso de progressão em que o autor retoma e desenvolve elementos centrais da obra comentada. Esse recurso se manifesta principalmente pelo. Então, na questão, o texto pertence ao gênero resenha. Resenha é um gênero textual em que você pode apresentar uma análise crítica sobre uma obra, um livro que você leu, um filme a que você assistiu, uma série que você acompanhou, um documentário, um musical. Então, a resenha tem esse tom crítico de apresentar uma opinião, né? Tem uma função avaliativa. Na resenha, também é comum, é habitual, o resenhista retomar aspectos do enredo, da obra sobre a qual ele está escrevendo. Então, na resenha, além da parte da opinião mesmo sobre a obra, o que você achou, a carga mais valorativa, né, da sua opinião, também para contextualizar o leitor, você traz um panorama, algum aspecto que possa sintetizar a história do filme, do livro, do documentário, do que for. É por isso, inclusive, que algumas questões do Enem chamam a resenha de síntese crítica, né? Porque tem o resumo, digamos assim, a retomada de aspectos da obra, mas tem que ter a opinião. Tem que ter a opinião, além disso, sobre o que você achou da obra, senão não vai caracterizar especificamente o gênero resenha, aí fica só no resumo. Então, para a resenha, além de trazer aspectos da obra, resumir o enredo, o que for, tem que trazer a opinião sobre o que você achou do filme, do livro, do documentário, do que estiver sendo resenhado. Aqui na questão 34, nós temos o seguinte: de forma geral, esse nome em inglês utiliza o gênero musical para que os personagens da Enterprise verbalizem suas emoções e seus conflitos em alto e bom som, por meio de uma trilha sonora básica, mas divertida e melancolicamente agradável de acompanhar. O drama aqui vai um pouco na contramão do que acredito ser a melhor forma de desenvolvimento de personagens. A sutileza, não à toa o complexo e ambíguo M'Benga não ganha um solo, mas há um trabalho bonito e cheio de sentimentos em torno dos personagens enfrentando seus dilemas e medos que vimos durante os episódios anteriores. Mesmo problemático, na minha opinião, longe da excelência, o primeiro episódio musical de Star Trek traz uma das melhores características narrativas da franquia, a audácia. Então, a resenha é sobre o primeiro episódio musical de Star Trek. O autor da resenha está trazendo a opinião dele ao falar que tem alguns problemas, está longe da excelência, vai na contramão do que ele acredita ser a melhor forma de desenvolvimento de personagens, né? Mas para contextualizar o leitor sobre esse episódio musical de Star Trek, em relação ao qual ele escreve a resenha, ele traz alguns aspectos do próprio gênero musical, porque ele está fazendo uma resenha sobre um episódio musical. Não à toa, a resenha começa com ele falando que esse episódio utiliza o gênero musical para que os personagens verbalizem suas emoções. Então vamos ver em que item isso aparece. Letra A. Inclusão de comparações com outros formatos narrativos fictícios. Letra B. Organização cronológica dos eventos que compõem a trama do episódio. Letra C. Recorrência de referências às características do gênero musical adotado. Letra D. Emprego de comentários de terceiros que reforçam a avaliação sobre o episódio. E letra E. Explicação das referências musicais que deram origem às composições da narrativa. Nosso gabarito é o item C. Como eu disse a vocês, a resenha tem o propósito de trazer uma análise crítica sobre uma obra cultural,
série, livro, filme. Além da opinião sobre a obra, a resenha vai retomar aspectos da obra para situar o leitor sobre o enredo. E o comando pergunta justamente isso. Nessa resenha, qual recurso o autor da resenha escolheu utilizar para retomar elementos centrais da obra comentada, né? E esse recurso se manifesta quando o autor da resenha, já no início da resenha, situa o leitor sobre a qual gênero a obra analisada, né, o episódio dessa franquia, a qual gênero esse episódio pertence. Pertence ao gênero musical. É o primeiro episódio musical de uma franquia. E ao longo da resenha, o autor da resenha vai trazendo elementos que se referem especificamente a esse gênero musical. Trilha sonora do episódio, como essa trilha sonora foi desenvolvida, a questão das vozes dos personagens. Então, o que o autor da resenha faz é, para trazer a sua opinião sobre esse episódio musical dessa franquia, o autor da resenha se preocupa em situar o leitor em relação ao gênero musical, que é o gênero ao qual esse episódio pertence, né? E trilha sonora, sobre a qual o autor da resenha comenta, é justamente o elemento mais consagrado de toda a obra musical, né? A trilha sonora é o elemento mais importante. Então, por isso, o gabarito é o item C, recorrência de referências às características do gênero musical adotado, já que predomina, se repete ao longo da resenha essas referências à questão da trilha sonora. Então, gabarito é o item C. O item A está errado porque não há comparação com outros gêneros fictícios inventados. Isso não acontece ao longo da resenha. Tem um momento em que ele faz uma ponderação negativa e que, segundo ele, o drama vai na contramão do que ele acredita ser a melhor forma de desenvolvimento de personagens, mas ele não está comparando com outros gêneros fictícios. Ele está fazendo um questionamento sobre como ele acredita que os personagens devem ser desenvolvidos numa narrativa, né? A letra B também está errada, porque não há uma apresentação dos eventos do episódio em uma ordem cronológica, em uma linha do tempo precisa. A letra D está incorreta, porque não aparecem ao longo da resenha referências a comentários de terceiros, de outras pessoas. E o item E está errado, porque apesar de haver as referências ao gênero musical, à trilha sonora, não há um detalhamento nessa resenha sobre o porquê de determinadas opções musicais terem sido escolhidas nesse episódio, né? Então, por exemplo, quem escolheu o encaminhamento dessa trilha sonora, quais foram os critérios de escolha da produção, esse tipo de discussão não foi levado em conta pela resenha, não aparece aqui. Então, por isso, nosso gabarito é o item C. Obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima questão.